E deve tê-lo feito, com certeza, variedíssimas vezes nos últimos tempos. São muitas as placas de venda de apartamentos, de moradias. São fáceis de encontrar agora casas até a baixo custo, a partir de leilões de casas que são entregues às instituições bancárias porque não há modo de as pagar. O que não é garantido é que não fique ainda com dívidas para pagar ao banco, apesar de entregar o seu imóvel à instituição bancária a quem pediu o empréstimo. Não é assim, Sandra? Sandra Soares está hoje aqui connosco na Praça da Liga. Olá, bom dia. Olá. Efetivamente, as pessoas têm a ideia que quando entregam a dívida fica quitada e na maior parte das vezes, e tendo em conta o mercado imobiliário atual, efetivamente isso não acontece, porque muitas vezes o valor da avaliação que foi feito na altura não é o mesmo do atual. E por isso não... Flutua o mercado, não é? Exatamente. Eu estive a analisar algumas questões muito frequentes que estão em fóruns e em blogs na internet, que acho que transmitem muito a ideia... Pelo menos dão uma ideia. Dão uma ideia daquilo que as pessoas efetivamente pensam. A primeira questão que colocam... Eu posso-me colocar... Com licença. A primeira questão que colocam com mais frequência é: se não conseguir pagar as prestações, posso entregar a casa ao banco. Isto não é assim tão linear. Efetivamente, existe essa possibilidade. Pode, só que tem consequências dessa entrega. E não só, o banco tem que aceitar. O banco não é obrigado a aceitar essa dação. Tem que existir determinados pressupostos e o banco poderá ou não aceitar. Depois, quais são as consequências para a compra de nova casa? As pessoas, às vezes, ainda não se livraram da primeira e já estão a ver como é que se vão meter na segunda casa. E pode haver consequências. As pessoas têm que viver em qualquer lado, não é? Sim, mas muitas vezes não têm que comprar. Não é? Têm que analisar se efetivamente têm possibilidades para comprar e, conforme disse muito bem, existem agora os atuais leilões que permitem as pessoas comprarem a preços muito mais baixos. Que valores, para além da dívida, tenho de pagar ao banco? Não existe só o valor em dívida face ao empréstimo, existem também as penalizações, as escrituras, taxas, determinadas comissões que estão associadas também aos valores da escritura. Depois, no segundo cenário, podemos ver uma situação em que a pessoa... Víamos o próximo, por favor. O próximo slide, se faz favor. Uma situação que aconteceu em 2002, ou seja, a pessoa pediu um empréstimo no valor de 75 mil euros, a avaliação era exatamente igual ao valor do empréstimo, ou seja, pediu a 100%, contratou por um prazo de 30 anos, que era o habitual nessa altura, a prestação era de 384 euros e tinha um rendimento mensal de 950 euros. Se analisarmos aqui a taxa de esforço, a pessoa já pediu nos 40%. Já está no limite. Já estava no limite. Um bocadinho acima, não é? Um bocadinho acima do ideal, mas já estava no limite daquilo que os bancos aceitam. Se considerarmos que esta pessoa reduziu o rendimento, por exemplo, e com o aumento das taxas de juros, deixou de poder cumprir com o pagamento. E então passou a ter uma dívida de 80 mil, ou seja, aumentou o valor do empréstimo inicial, porque com os juros de mora é muito fácil atingir este montante. O valor da avaliação, tendo em conta o mercado atual... Baixou 5 mil euros. Reduziu e atualmente teria uma prestação de 562. Que é muito mais alta do que aquela que contratou inicialmente. O que é que vai acontecer aqui? Como existe aqui um diferencial de 10 mil euros, o banco não vai ficar prejudicado, não vai ficar com esta dívida. Então, o que é que vai acontecer? O banco, o proprietário, ao fazer a dação do imóvel ao banco, vai ainda ficar com a dívida de 10 mil euros, que o banco poderá aceitar fazer em crédito pessoal, por um prazo de 5 anos, que é o habitual, ou seja, a pessoa ainda vai ficar com uma prestação de 235 euros e ficou sem que é quase a prestação inicial do empréstimo que foi pedido. Eu sei que a Sandra hoje trouxe-nos uma...